Glória ao Senhor por mais esta noite estarmos na casa do Senhor. はい、皆 Vamos さんと共に abrir, 主の家に入れることを本当にとても嬉しく思います。 vamos abrir em Isaías 55, verso 10 e verso 11. では、イザヤ書の55章の10節と11節を皆さんと共にお読みしたいなと思います。 Glória ao Senhor. Deus tem sido bom e fiel. Louvamos agora há pouco. Verdadeiramente, Deus tem abençoado a sua vida e a minha. Diz assim, Isaías 55, 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos orar. 祈りましょう。 Querido Pai, eterno Deus, uma vez mais, Senhor, nos rendemos diante da Tua palavra e agora, Senhor, estaremos meditando nela. Então, usa-nos conforme a Tua graça, a Tua direção para este dia. Pelo Teu Espírito Santo nos guia nesta noite, Senhor. Abençoa esta palavra. Opera, Senhor, em cada coração. Esteja, Senhor, repreendendo já a oposição à palavra. Em nome de Jesus, fora daqui todo espírito imundo que não é do Senhor. Consagramos essa hora para a ministração da Santa Palavra. Então nos usa, Senhor, conforme Tu nos deste, Senhor, desta palavra, nos deste a direção, abençoa a obra em cada coração, abençoa a Tua igreja, Senhor, tantos que estão presentes e aqueles que nos ouvem à distância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Agradecemos, Senhor, por tudo. Amém. Podem sentar. お座りください。 O que é que você valoriza na sua vida? で、あなたの人生観とは、どんなものでしょうか。 O salmista no Salmo 119, 127, ele diz assim: で、詩編の119編の127節ではこう書いてあります。 Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. それゆえ私はあなたの仰せを愛します。金よりも純金よりも。 Talvez no passado tenhamos amado o dinheiro, os rendimentos, o ouro, a prata e tudo que se pode comprar com isso. 昔はもしかしたらお金のことを愛していたりとか自分が手に入れていたものとか、この世のものの物質的なものを愛していたのかもしれません。 Mas o salmista diz algo interessante. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. でもこの詩編の作者が言ったことがとても面白いことを言いました。それは神様の仰せを愛するということを言いました。 Em outros salmos você vai ver os salmistas declarando: o Senhor é o meu maior bem. で、他にも詩編者は主こそが私にとっては最も良いお方だということを言いました。 A presença do Senhor é a nossa riqueza. で、主の臨在こそが私たちにとっての富であるということを言いました。 A presença do Senhor é o nosso tesouro. 主の臨在こそが私たちの宝であると。 Então, estar na presença do Pai, na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo é o nosso bem, é a nossa riqueza. 父なる神、主イエス様、御霊の臨在の中にいることこそが私たちにとっては最も良いことです。 E a Bíblia muitas das vezes declara que a fé em Deus
aquilo que nós temos dentro de nós para com Deus é o nosso bem valioso. で、その私たちがその神様に対して持っているその信仰こそが最も価値のあるものです。Talvez você já ouviu muita da palavra de Hebreus 11:1 que fala da fé. そのヘブル人への手紙の11章1節を見てみると、その信仰についても、語っています。Porque nós não enxergamos, mas nós sentimos, nós sabemos que Deus é presente, é real, tanto na nossa vida como na igreja e daqueles que buscam o Senhor. で、その信仰こそが真実であって、教会において私たちがその最も、価値のあるものだということを教えています。E aqueles que clamam ao Senhor, batem na porta do Senhor, alcançam a misericórdia. でもし、あなたが神様を呼び求めるのであれば、神様の、門を叩いています。そうしてあなたはその憐れみを持つことができます。E muitas das vezes nós vemos Deus abençoar com aquela necessidade, com aquele pedido. Então aquilo que não se via passa a ser real na sua presença. で、あなたが神様に願っていることが実現することによって、聖句にあるように目に見えないものを確信させることができると教えています。Algo que o rei Davi passa ao filho Salomão é algo muito interessante. で、ダビデ王がソロモン王に王位を渡すときに、とても、興味深いことを言いました。Caminho da prosperidade. 栄えるためのその道として、という話をしました。1 Reis, capítulo 2, verso 2. 第一列王記の2章の2節。Davi, ali já no finalzinho, né? 1 de Reis, capítulo 2, diz assim no verso 1: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, verso 2: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. で、その2章の1節から3節までこう書いてあります。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように命じた。私は世のすべての人が行く道を行こうとしている。あなたは強く男らしくありなさい。あなたの神、主への務めを守り、モーセの律法の書に書いてある通りに、主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさい。あなたが何をしても、どこへ向かっても栄えるためだ。Esse é o caminho da prosperidade. これが繁栄に向かうその道です。Ser homem. 男らしくありなさい。Mas seja firme na sua decisão. そして自分が決めることにもしっかりと固く立ちなさいと言っています。Para observar os mandamentos, a palavra do Senhor. その主の仰せに従うために必要なことです。Foi falado de obediência hoje. で、先ほども今日は話をされました。E o Senhor prosperará o teu caminho. そうすることであなたの道は栄えることになります。Mas vê bem, esforça-te でも強くあらないといけません。em cumprir os mandamentos do Senhor. 主が命じていることを務めをしっかりと守ることです。O salmista no Salmo 119:11詩編の119編の11節では詩編者がとあることを言いました。
Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。 Então o pai, ao seu filho querido, guarda a observância das leis, dos mandamentos do Senhor teu Deus. で、その父親が息子に対して強くあってその男らしくありなさいと言っています。そしてそ Tome の、essa decisão, guarda ela, observa ela e atenta para cumprir, para que eu te prospere. で主への、務めを守って立法の書に書かれてある通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさいと教えています。何をしてもどこへ向かっても栄えるためだと教えています。 E muitas vezes a gente faz as coisas sem Deus. たまにね、私たちは神様に頼らずにいろんなことをしようと、することがあります。 Não se importando com o que vai acontecer depois. その後のことはもうどうでもいいかのようにしてしまいます。 E depois de muito perder, né, de bater cabeça, aí, ai Senhor meu, né? Acho bom ir antes, né? Consultar o Senhor, fazer uma decisão firme, né? Não só ser homem, mas ser homem inteligente, né? Ou mulher inteligente, por favor, né? で、悪い、結末になってしまって頭を抱えてしまうことになってしまうんですけども、ここに書いてあるように強く男らしくありなさいと、言っているのであってただ、男ただの女ではなくて賢い男性賢い女性になりなさいということをしっかりと教えています。 Eu sempre dou o seguinte conselho: nós estamos num tempo muito difícil. Se a gente errar, demora demais para recuperar. Talvez não recupere. たまに自分がなんとかやり直そうとしても、残念ながらやり直せないこともあります。 Então, buscar a Deus, confiar em Deus e esperar no Senhor é o melhor caminho, o caminho mais curto. で、神様を求めて神様を信頼するということが、私たちにとっての境の道への、近道になります。 E olha que eu busquei muita riqueza na vida. で、人生の富を得ることができます。 Mas é melhor estar nos caminhos do Senhor. 何より私たちは主の道を歩むことが、最も大事なことです。 É melhor a obediência. 従うことが最も良いことです。 É melhor obedecer do que sacrificar. で、自分の身を捧げるということが最も大事なことです。 A disposição do seu coração em obedecer a Deus, muitas das vezes é o que agrada o Senhor. で、時にあなたが従うことに心を向けるならば、主が返事をしてくださります。 Esses dias eu estava na fábrica e eu fui ajudar ao lado. Meu serviço diminuiu e eu fui ajudar ao lado. E lá tá bastante, tem muito serviço, tá bastante sogashi. 最近の話なんですけども、私が仕事をしているときに、同僚が忙しくて自分の仕事が終わったんで手伝いに行きました。 E às vezes a gente tem que fazer dois lados. で、本当にいろいろやらないといけ、たくさんやることがたくさんあります。 Como tinha muita coisa para fazer, eu pedi ajuda para o meu chefinho, né? Falei assim, dá para o senhor fazer tal coisa? Ele, não dá. で、手が開かなかったので、上司に打ち明けても協力しようとしてくれなかったです。 Às vezes você está ali com as crianças e a criança fala, yada. 本当に子供っぽく嫌だと言っていました。 Aí deu vontade de rir, né? Mas não fiz assim, eu fiquei pensando, e agora, como é que vamos fazer, né? で、それを受けてどうしようかなと考えました。 Mas eu fui orar ao Senhor, Senhor, tem que dar um jeito nesse negócio, né? Assim não pode ficar. で、そこで私は神様に祈って神様に、これでどうすればいいか、全てを委ねました。
E ali os chefes resolveram, né? Isso foi numa quinta, eu voltei na sexta-feira, aquilo que eu tinha pedido e a pessoa recusou a fazer, tinha 2 pronto. Tinha o dobro do serviço pronto, né? E eu olhei, uau, né? O que está acontecendo aqui, né? それが木曜日の出来事で、金曜日になって、職場に向かうと、やっていた仕事が全部終わって、新しい、次の仕事に移っていたので、本当にびっくりしました。Aí tinha para fazer na sexta-feira e ainda tinha uma porção para segunda. しかもそれは前倒しして、次の週の分の、月曜日の分の仕事もやっていました。Então, todos os seus caminhos, todas as suas situações, põe a oração diante do Senhor, que Deus vai resolver da melhor forma, vai te ajudar. 神様は本当に最もベストな、最も良い方法で私たちに、いろんな解決策を与えてくださるので、何かをやる前に神様に頼ってみてください。Aí o Filho de Deus vai dar aleluia. Glória ao Senhor. で、光景を見て私は本当に神様に栄光を返しました。Então esforça-te, se valente. だから強く大しくあらないといけません。Guarda os caminhos de Deus. 主の道、神の道を、守らないといけません。守ってください。E confie esses caminhos nas mãos do Senhor. で、歩んでいる道を、信じてください。Embora você não veja saída, é Ele quem faz. で、すべての入り口も出口も神様が備えてくださります。A verdadeira prosperidade. それが本当の栄です。Agora vamos falar um pouco sobre valorizar os verdadeiros amigos. で、誠の本当の友人を尊ぶことについて話をしたいと思います。Provérbios 17:17. 箴言の17章の17節。A palavra do Senhor diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. 友はどんな時にも愛する者、兄弟は苦難を分け合うために生まれる。Ou na angústia nasce o irmão. 本当に苦難を分け合うために兄弟は生まれるということを教えてます。Então, nos dias difíceis, é que nós vamos ver a diferença daquele que é verdadeiramente amigo ou não. で、難しい時に違いを示していかないといけませんし、その状況で本当の友達は誰なのか、本当の人間性が分かってきます。O pastor Erivaldo de Jesus Pinheiro, ele escreveu assim: em dias difíceis em que as pessoas que estão à nossa volta não inspiram confiança, devemos pedir ao Senhor que selecione os nossos amigos, pois somente nele podemos confiar. で、解釈としては神様に頼って、人ではなく神様に頼って、友を用いてどのように苦難を分け合っていけるのかということを教えてます。Ou seja, confiar em Jesus, né? イエス様を信じるということです。Porque o homem pode falhar. 人はね、ミスすることも過ちを犯します。Mas Deus sempre faz da forma correta. でもイエス様は正しい道を示してくださります。Provérbio 27:10. 箴言27章の10節。Vamos lá. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Vamos ficar com a primeira parte, né? あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難に遭うとき、兄弟の家に行くな。近くにいる隣人は遠くにいる兄弟に勝る。Não abandones o teu amigo, nem um amigo de teu pai. まずあなたの友、あなたの父の友を捨ててはいけないことを教えてます。
Rei Davi, ele tinha um projeto da casa do Senhor. で、ダビデ王は神様のその宮の中で計画を持ってました。E ele juntou todas as coisas que precisava para construir. で、そのプロジェクトを進めるための道具とか備え物を全部、しっかりと準備をしていました。Mas ele foi impedido por Deus. E quem pôde fazer essa obra era Salomão, seu filho. ですが、作業を神様は止めました。それはなぜかというと、彼の息子のソロモンがそれを、果たす、義務があったからです。E um rei, amigo de Davi, pai do Salomão, né, envia um obreiro de qualidade para construir a casa do Senhor. で、ソロモンはダビデ王の友人のもとに彼の、部下を送って、主の宮を作るための協力を求めました。Então, essa palavra, não abandones teu amigo, nem um amigo do teu pai. その経験を通して彼はあなたの友、あなたの父親の友を捨てるなと教えているんです。E Salomão conservou a amizade com ali o amigo de Davi. で、ソロモンは自分の父親のダビデの、友人とも友好関係を築きました。E esse rei então envia ajudantes para a construção da casa do Senhor. で、主の宮を建てるためにもダビデの友人が、手伝ってくれました。Diz que era um engenheiro de primeira. で、しかも最も高級なもので、作りました。Ele fazia obras incríveis na casa de Deus. で、主の宮の中でとても素晴らしいことをしていました。E assim foi feita a casa do Senhor. そして神の宮が作られました。建てられました。Isaías 41:8. イザヤ書の、41章の、8節。Agora, o próprio Deus chama uma pessoa de amigo. で、ここで神様は語りかけています。Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. だがイスラエルよ、あなたは私のしもべ、私が選んだヤコブよ、あなたは私の友、アブラハムの末だ。Abraão, chamado de amigo de Deus. アブラハムは神様の友として、呼んでいます。Nós somos filhos do Senhor. 私たちは、主の子です。主の子供です。Mas você se considera filho de Deus mesmo? あなたはそれを確信していますか？ O pai tem prazer no filho. で、父は子を持ちます。O pai ama o filho. しかも愛します。Ele te ama. あなたのことを愛しています。Como ninguém te ama. Mas Deus te ama de forma especial. 本当に誰も愛せないぐらい、それほど大きな愛を、あなたに注いでいます。Ele proporcionou enviar a Jesus para a cruz. それほどまでに愛してくださって、神の御子であるイエス様を十字架にかけられました。Próprio filho amado. 愛する、一人子です。Por isso, o amor de Deus ele é imenso sobre ti. あなたの身代わりとして主イエス様を、十字架の、生贄に捧げられました。Sobre mim, sobre você, aqueles que nos assistem também. 私のためにも皆さんのためにも、ライブ配信を見ている方々のためにもそうです。Abraão, o amigo de Deus. アブラハムは神の友です。O pastor fala assim que eu sou judeu. じゃあ私はユダヤ人ですかと思ってしまうかもしれません。Acho que de 100 palavras, 110 tem algo de Abraão no meio. そう解釈してしまうかもしれません。Mas amém. Amamos Abraão, amamos a palavra e
o Senhor, Ele nos moldou dessa forma. で、私たちはアブラハムを含めて神様の御言葉を愛しています。E é algo tremendo ser chamado amigo de Deus. で、しかも神の友として、呼ばれるのです。Eu não sei se você prestou atenção em João 15:15. ヨハネの福音書の15章15節を読んでみると、気づくことがあるかもしれません。Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluia. 私はもうあなた方を、しもべとは呼びません。しもべなら、主人が何をするのかを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には、知らせたからです。Então, Deus, né, o Filho, o Espírito Santo, realmente nos chama de amigos. で、ここで私たちのことに対して、神様主自身が私たちのことをあなた方を友と呼びましたと、そう、宣言されております。O Senhor nos chama de amigos. で、それを友として呼んでいます。Sabe quando acontece? Quando alguém te trai, で、 o que acontece? あなたをここに連れてくるときに何が起こるか分かりますか？ Quando nos trai a confiança, ここに連れてきたときに何が起こるか分かりますでしょうか？ o que acontece com o nosso coração? 心の中で何を感じるんでしょうか？ Eu vou te matar. Né? で、もしかしたら殺意が、芽生えるのかもしれませんね。Dói muito ser traído, né? 何か痛ましい、気持ちになってしまうかもしれません。 Dói a facada nas costas, que é de perto. で、そういったさまざまな感情が芽生えるのかもしれません。 Traidor, vou te matar. 殺意が芽生えたりとか、 Mas não mata, não. そんなことしなくとも、 Porque Deus nos fez diferente. 神様があなたを連れてくるために人を使わしました。 Vai doer, mas Jesus sara. で、本当に痛々しいことがあるかもしれませんが、それらすべてイエス様が、癒してくださります。 Jesus sara nossas feridas. あなたの傷を癒してくださります。 Jesus sara nossa mente e nosso coração. 私たちの心や思いをすべて癒してくださります。 Ele morreu na cruz para proporcionar isso aos amigos, aos filhos de Deus. で、神の一人子がそれを私たちに果たすために十字架で自分の身を捧げられました。 Todas as vezes que o Espírito Santo nos convida a fazer algo e a gente não faz, é a mesma coisa. Nós estamos traindo ao Senhor. で、例えば御霊が何かをしなさいと、語っているのにそれに従わないならば、残念ながらそれはイエス様を、裏切っていることになってしまいます。 Muitas vezes a nossa carne é muito mais forte e prevalece. で、霊というのは肉にも勝るはずです。 Aí nós vamos ser contrário, nós vamos trair o Senhor. でもそれに反すること、肉に従ってしまうならば、イエス様を裏切ってしまうことになります。 Mas aí a gente pode se voltar ao Senhor. だからよくしっかりと用心しないといけません。 Pedir perdão a Deus. そして罪を悔い改めて主に、許しを求めないといけません。 E Ele, com seu amor, nos perdoa. そして許しを注いでくださります。 E Ele te perdoa. 許してくださります。 E Ele sara o nosso vazio, a nossa ferida, a nossa falta, tudo aquilo que a gente sente falta. Jesus sara.
そしてイエス様はその私たちのその虚しい虚無感や、あとはその私たちの、傷などすべてを癒してくださります。Porque Ele é amigo fiel. なぜなら忠実な友だからです。Você já pegou uns crentes bem quadradinho, bem chato? O camarada, ele não arreda o pé da palavra. Né? Já conhece alguém assim? Ou você está ficando igual? Vale a pena, né? Continua assim. Né? Porque quem vai te dar a recompensa é o Senhor. その御言葉に基づいて生きるのであれば、そのあなたを報いてくださるのは神様なので、その基づいた生き方を続けていかないといけません。Mas esse homem é chato demais. Essa mulher é chata demais. 読んでみるとこの人はあまり自分がいい人ではないと思うかもしれません。Essa pessoa não existe. いるわけがないだろうと思ってしまうか Como もし que れません。 consegue, né? どうそれが実現するんだとか。 Se você realmente tem uma decisão firme de não contrariar a palavra, o Senhor te ajuda. Ele te esforça. Não é que a gente consegue sozinho. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Este é amigo para você não ficar nas mãos do inimigo. O Senhor, Ele te guarda, te sustenta, Ele te ajuda a caminhar. で、その私たちのその友という、友と呼ばれるこの存在は、その私たちがその信じるのであれば、私たちをその助けてくださるし、教えてくださり、導いてくださります。2 Samuel, 第2サムエル記 capítulo 17, verso 27. 7章の、27節。E tendo Davi chegado a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilha, e também mel, coalhada, ovelhas, queijo de gado, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Aleluia. ダビデがマハナイムに来た時、アンモン人で、ラバ出身のナハシュの息子、ショビと、ロデバル出身のアンミエルの息子マキルと、ロゲリム出身の、ギルアデ人バルジライは寝台、鉢、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、入り豆、蜂蜜、牛乳、羊、チーズをダビデと彼と共にいた民の食料として持ってきた。彼らが民は荒野で飢えて疲れ乾いていますと言ったからである。Agora os amigos de Davi vieram ajudá-lo. Trouxeram ali alimento, camas, né? Então, eles vieram consolar, vieram matar a fome e também dar descanso. で、ダビデの友人たちが食料だったりとか寝台、ベッドですね、そのベッドを持ってきてあげたりとか、民は荒野で飢えて疲れて乾いていると、言っていたので、そういった道具を持ってきたりとか、慰めたりとかしていました。O Senhor, Ele supre a necessidade do cansado, do sedento, aleluia. E usa pessoas. E esses homens estavam preparados. E quando ali Davi e os seus amigos, seu grupo, necessitava, eles vieram e trouxeram todas as coisas ali, comeram juntos, se alegraram. Então ali eles foram consolados.
で、イエス様は私たちのニーズを満たしてくださるので、人を使わして、ダビデの時、この場面と同じように、ダビデのもとに食料とか死んだベッドとか持ってきて、一緒に喜んだりとか、慰めを与えたりとかしてくださります。E eles arriscando a própria vida, eles fizeram assim, não temeram, né, vieram a si mesmos, trouxeram todas as coisas e ali estiveram juntos. で、全部持ってきて一緒に分かち合いました。Às vezes, o verdadeiro amigo não é o melhor, não é o mais bonito, não é o mais rico, nem tem tantas qualidades assim. で、時に一番の友達というのは外見が良くない時もあれば決してお金持ちでだとかそういうわけでもないです。Mas é na necessidade que a gente vai saber quem são. でも自分が知っているニーズを満たします。Quem Deus vai usar. 神様が用いてくださります。Nós temos que valorizar. そういう人を私たちは雇わないといけません。Muitas vezes, quando nós éramos jovens, ninguém olhava para a gente, né? Éramos desqualificados para tudo. で、この人物ももともとは兄弟たちに隠されたりとかそういったことを受けていました。Éramos desprezados. 蔑まれていました。Se olhassem para nós, falavam, esse não. で、いつも仲間外れのようにされました。Mas Deus, Ele transforma vidas. でも神様は人生を変えました。Porque Ele, o Senhor, Ele sabe o que colocou, o dom que Ele pôs dentro. で、自分の中にある宿っている賜物を神様が与えるからです。E o Deus Todo-Poderoso, aquele que colocou dons em você, Ele é digno de receber isso de volta. Aleluia. で、一人一人にかなった賜物も神様与えて、O Senhor é digno. Aquilo que Ele pôs em ti, Ele é digno de receber a adoração de volta. で、賜物を使って自分がem serviço, em adoração, tudo aquilo que Ele pôs em ti, Ele é digno de receber. Os outros não, mas Deus é. O Senhor é digno. で、賜物で神様が栄光に返されることがふさわしいので、それを与えてくださります。Então aquilo que Ele pôs em ti, faz para Ele, não faz para homem nenhum. Homens não merecem, as pessoas não merecem. Faz para Deus, faça para o Senhor. 神様から与えられたものを人のために使うのではなく、神様のためだけに使いなさい。Porque Deus faz aquilo que não era ser. で、ないものをすべてあるものに変えてくださるからです。Para a honra e glória do nome dele. 主の皆によって誉れと栄光が返されます。Nós temos que valorizar. それを尊んでいかないといけません。Próximo ponto, valorizando o que Deus te entregou. あなたに与えてくださったものの価値を見出さないといけません。Segunda carta aos Coríntios, 第二コリント人への手紙、capítulo 6. 6章。Vamos ler. 11節。Segunda aos Coríntios, capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado.
Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nas noites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Você vê, nós recebemos vários dons, várias coisas do Senhor. この聖句、その一節から読んでみて、この聖句を通して本当に神様がたくさんのことを与えてくださったことがわかります。Muitas vezes nos passam por enganadores, por ladrões, por mentirosos. Pastor é ladrão, é mentiroso e por aí vai. で、時に偽善者とかそうやってそしられることもあるかもしれません。Mas Paulo ele fala assim, ó, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza. Ele não mudava. で、眠れない時でも食べれない時とか、大いなる忍耐を働かせて、純潔と知識を持って変わることがなかったことを使徒パウロは言っています。Ele não recebeu a graça em vão. で、無駄な恵みを受けたわけじゃないということを教えています。E muita gente, né, enterra o talento. で、多くの人たちはそれを知ろうとします。Mas o talento é para pôr a serviço da glória e da honra do Senhor. でも主が与えてくださったその賜物や才能は神様の誉れと栄光のためにあります。Alguns anos atrás, eu liguei para a casa do pastor e ele não estava, quem atendeu foi a esposa. E eu estava deitado, não conseguia levantar, então eu pedi oração. E ela orou pelo telefone e repreendeu ali o espírito de morte. E eu comecei a ser sarado. 数年前私は牧師の家に電話をかけたんですけども、牧師が不在だったので、その牧師の妻が電話に出てくれたので、私は痛みがあったので起き上がることができなかったので、そのために癒されるために祈ってほしいということを願いました。でそれで祈ってもらって死の霊を叱り、そして私が起き上がれるように祈ってくださったおかげで痛みも癒されました。E dali alguns dias eu já estava trabalhando. でその数日後ぐらいに仕事しに行きました。A partir dali, dentro de mim, eu passei a ter a fé suficiente de orar por alguém, estender as mãos para curar. E a partir daí muita gente foi sarada. で多くの人たちのために手を差し伸べて癒しの祈りをするために祈りました。Passei a crer na palavra de cura. で神の御言葉そこに癒しがあることを信じていたからです。Eu passei a crer no Espírito Santo que estava dentro de mim. 御霊が自分の中にいるということ、おられるということを信じていたからです。E agora eu estava fazendo a mesma coisa que eu recebi a oração. Agora eu queria fazer o mesmo. で自分が受けた祈りを今度は別の人のために祈りを捧げたいと、私は望みが生まれました。E eu passei a orar em qualquer lugar.
で、どこに行ってもその祈るようにしました。Às vezes a pessoa tinha até vergonha de receber a oração. Ah, mas aqui no meio de tudo, é aqui mesmo. で、時に祈ろうとしても、その祈りを受ける人はその恥ずかしくて、ここではやめてくださいと言っても、私はここで祈りますと、強く言ってました。Talvez você esteja em dúvida se você pode fazer a mesma coisa ou não. Pode. Tem a palavra e tem o Espírito Santo dentro de você. で、時に自分が受けたことは今度は別の人のためにできるのかという、疑いとか不安があるかもしれないんですけども、あなたが神様の御言葉とその御霊を持っているのであれば、それはもちろん可能です。Você pode fazer a mesma coisa. 同じことができるんです。Esses dias, não, já tem um ano então, um ano atrás, 1年ほど前、a pastora Márcia falou assim, vamos orar por aquela moça grávida. で、私の妻が自分たちと共にいた妊婦さんのために祈ろうと言いました。Aí o Espírito Santo só moveu ela para orar pela pessoa. Então ela me chamou e nós oramos, né, pela pessoa grávida. で、その妊婦さんのために祈ることになったので、私を呼んで一緒に、祈りました。E ali ela tinha feito exames médicos. で、その人はお医者さんに見てもらっていることがあったみたいです。Só que o médico não queria falar a gravidade da coisa. だけどその人の今生きていた状況がどういった状況なのかということ、症状とかも話そうとはしなかったです。Parece que o bebê não estava bem. 子供の容体があまり良くなかったの、みたいでした。Então o médico pediu para ela voltar depois, fazer outros exames. で、また後日来るようにという話をしました。Nesse meio tempo nós oramos. で、その期間の間に私たちは祈り続けました。Aí nos dias seguintes ela foi ao hospital e fez novos exames. で、もう一度お医者さんに見てもらうことが翌日だったので、祈った次の日に、病院に行きました。Aí o médico, com os resultados, estava assim coçando a cabeça. Ué? で、診断の結果、医者が手を頭に抱えて驚いていた表情がありました。Pelos exames, pelo último exame, não tinha nada. 最後の診察で症状が何もなかったことが確認されました。Então ela sorriu e disse: "Ah, eu sei o que é." で、その人はなぜその奇跡が起きたのか確信していました。E a irmã passou a vir constantemente à casa do Senhor. で、女性は神様の家にいつも通っていました。E hoje ela trabalha com jovens, louvam junto, tá realmente maravilhoso. で、今では主に賛美をして若者たちと共に一緒に活動していて、本当に素晴らしいです。E esses dias foi o aniversário do menino, de 1 ano. で、先週その子の、誕生日を迎えました。Genki, aleluia. Glória a Deus. とても元気です。本当にハレルヤ、神様に栄光を返します。Colossenses 4:17. コロサイ人への手紙の4章17節。E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。Agora Paulo dá uma palavra mais dura para Arquipo. で、この使徒パウロはアルキポに対してとても厳しいことを言いました。
Talvez fosse ali um obreiro e não tivesse cumprindo suas funções, seu trabalho direito. まあ、その受けていたその務めをしっかりと果たしていなかったから、こういったことを言ったんです。Paulo pede para ele valorizar o ministério. Atenta. だからその使徒パウロは主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言いました。E nós temos que atentar para isso. Valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. で、私たちが主にあって受けているものに対して尊ぶのはもちろんなんですけども、注意していかないといけません。Então cuida bem. しっかりと守らないといけません。Não faz como Arquipo. で、アルキポのようには、してはいけないです。2 Timóteo 1:14. 第二テモテの手紙の1章14節。E Paulo fala a Timóteo assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 自分に委ねられた良いものを、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。Então o Senhor nos armou de bons armamentos. で、自分に宿っているものによって守りなさいということを教えています。A palavra fala de couraça, capacete, espada. で、神の武具について話をしていて、そこには刀だったりとか盾とか、鎧とか、武具とか、鎧とか兜とか言っています。Então Timóteo, guarda as ovelhinhas da casa do Senhor. そしてテモテに対しても神の宮の中にいる羊たちを、しっかりと牧しなさいと言ってます。Guarda a igreja da palavra de erros, de falsas doutrinas. で、教会を偽の教えから守りなさいということを教えています。Guarda a minha igreja dos enganos. で、欺きから教会を守りなさいと教えています。Porque o Espírito Santo é o que te ajuda. 聖霊様、御霊によって助けられるからと教えています。Isso, Timóteo, guarda. O Espírito Santo há de te direcionar. 私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと教えています。Guarda a tua casa. Guarda a casa de Deus. Aleluia. あなたの家も神の宮の中も全部守りなさい Acorda, と。 Timóteo. Te esforça. それを尊びなさいと教えています。Quando eu entro na casa de Deus, eu ligo minhas antenas. Está vendo um monte de antena aqui? で、私が自分の家庭に帰るとアンテナを張ります。Eu fico captando de Deus o que tem para hoje, né? O que está bem, o que não está. 神様に対して今自分たちは何が良いことなのか、何か悪いことが起きてないのか、注意深く考えています。Pessoas que foram abençoadas como Timóteo, foram armados por Deus, têm essa capacidade. で、神様によって武具を与えられたものに能力を神様は与えます。Foram colocados na casa de Deus como pilar, como guarda, com responsabilidade. で、責任などもそれを与えます。E o inimigo, ele é esperto, é astuto. 敵というのはとても狡猾な者たちです。Às vezes vem como disfarce de amigo. いろいろ偽ろうとしてきます。Mas só Deus sabe de todas as coisas. でも神様だけがすべてを知っています。E este sabe. それらすべてを知っています。Outra coisa que nós temos que valorizar
as ovelhinhas que Deus colocou na congregação. で、そして、他にもその私たちが尊ぶべきものは、回収、集会に参加している羊たちを尊ぶことです。Romanos 16. ローマ人の手紙の、16章。Aí Paulo ele começa assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e as ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila, a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Eustáquis, meu amado. Saudai a Péles, aprovada em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai a Sínclito, a Flegonte, a Emas, a Pátrobas, a Hermes, aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Vou ler até aí. Até o verso 16. 1節から16節までお読みいただきました。Então, Paulo faz memória agora dos irmãos que estiveram ajudando nas congregações, em suas viagens. E aqui parece que está findando, né, o tempo de Paulo. で、この使徒パウロは改宗でいろんな手助けをしてくれた、人々だったりとか、知り合った人々に対して一人一人、名前を書いてよろしくと、伝えていました。E ele agradece aos irmãos das igrejas. で、しかも感謝をしていました。Muitas vezes acolheu Paulo, acolheu os irmãos que eram enviados por Paulo, a Timóteo, a Lucas, todos que andavam fazendo a missão com Paulo, eram abençoados por esses irmãos. Eles acolhiam, davam alimento, davam ajuda, tudo que precisava fazer eles faziam. その使徒パウロもそうですし、一緒にいたテモテだったりとか、ルカ、もそうなんですけども、彼らは神様の御心を行っているんですけども、その前に今書いてある人々のおかげでたくさんの奉仕をしていたということがわかります。E Paulo agradece a esses irmãos. だから感謝の気持ちを伝えていました。Faz menção deles. で、一人一人を言及していました。E talvez fosse os últimos dias que Paulo estava vendo esses irmãos. で、パウロがパウロの最後の日、死ぬ間際の、時期だったのかもしれません。Porque vê bem, pastor não faz a obra sozinho. 牧師というのはたった一人で奉仕するものではないです。Ele precisa dos irmãos trabalhando junto. 一緒に働いてくれる兄弟姉妹が必要です。E obrigado a você que confiou em nós. そして私たち、牧師たちを信頼してくれています。Que anda conosco. 一緒に歩んでくれています。Que
conhecem o nosso testemunho 私たちのその証も知っています。 e abraçaram a obra também. で、その福音をその抱いています。 Obrigado a você 本当に感謝しています。 pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho, né? A igreja só pode prosperar com o seu trabalho, com a unidade junto com o seu pastor. で、皆さんが私たちに向けてくださっているその愛だったりとか、本当にそれらに本当に感謝していますし、教会が栄えるには牧師一人での奉仕ではなく、皆さんの一人一人の奉仕にかかってます。E tem sido assim as festas, os trabalhos da igreja, em tudo, os irmãos têm ajudado, têm feito a obra. これまでもいろんなパーティーもやってきたんですけども、それはやっぱり兄弟姉妹たちの協力あってのことです。E esse trabalho é muito bonito junto. 本当にね、素晴らしい仕事を一緒にしてきました。Então não perde isso. それを失わないでください。Isso nós carregamos conosco. 私たちと共に同じくべきを背負っているから。Assim como é a marca desses irmãos aqui, nós também somos iguais. ここに書いてある人々のような関係性を今私たちは持っているんです。Todo esforço é o Senhor quem nos recompensa. すべて主が私たちに報いてくださります。Ele tem nos abençoado, suprido a nossa necessidade, derramado da alegria, derramado da cura. Muitas bênçãos nós temos recebido. で、ここです本当に神様はたくさん祝福してくださります。私たちを癒してくださったりとか、喜びを注いでくださったりとか、私たちにたくさんの報いを与えてくださります。Não esquece de contar essas bênçãos. その祝福を忘れないでください。Amém? Vamos nos colocar em pés, お立ちください。orando ao Senhor, 祈りたいと思います。 agradecidos ao Senhor. Nós temos que valorizar tudo aquilo que Deus nos deu. 神様のものを尊んでください。 Não vou chamar você hoje aqui. Você vai orar aí no seu lugar. 今日はその前に来るようにとは言いません。その場で祈ってください。 Se essa palavra falou contigo, ora aí. Fala com o Senhor. Aquilo que você não quer falar para ninguém, fala a Deus. Ou não pode falar, não precisa falar também. Mas fala com o Senhor. Aquilo que você não deu valor, não deu crédito, fale a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, me apresento diante de Ti, Senhor. E os filhos se apresentam diante da Tua presença, aleluias, diante desta palavra, desta noite, Senhor. Aquilo que eu não dei conta, aquilo que eu não valorizei, Senhor. Me perdoa, Senhor. Aleluia. E faz de novo. Me levanta outra vez. Usa-me conforme Tu usavas, Senhor. Aleluia. Faz de novo, Senhor. Me cura, me sara, me levanta, Senhor. Aleluia. Como já foi um dia. Deus fiel, Deus santo. Como nós fomos um dia, Senhor. Aleluia. Necessito, Senhor, desse primeiro amor. Necessito, Senhor, aleluia, voltar, aleluia, a amar, voltar a fazer, voltar a valorizar as coisas simples que Tu nos deste, Tu nos abençoaste, e nós às vezes perdemos, não demos valor, Senhor. Nos perdoa, Senhor, aleluia, e derrama sobre nós, Senhor, da Tua presença, do Teu conforto, do Teu consolo, do Teu renovo, Senhor. Aleluia. Sim, sobre todos nós, Senhor. Desde o pastor até o menor. Deus santo, Deus amado. É o que nós oramos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. 主イエス様の皆によって、このチャンスを感謝いたします。